Bom, pessoal, então vamos falar sobre os números quânticos. O primeiro número quântico é o número quântico principal, que é o N. Se alguém te der a localização, ele vai falar, o N é igual a tal. Vai ser um desses valores aqui, porque o número quântico principal é o nível de energia, tá? Aí a gente tem que ou você pode localizar o número quântico principal pela camada ou pelo nível de energia, tá bom? E aí você tem respectivamente esses aqui ou esses aqui, que como tá representado aqui, tá? Para vocês. Nível de energia 1, camada K. Segundo nível de energia L e assim por diante até o Q, que é o último nível de energia, o 7. Bom, o que o número quântico principal indica para nós? Indica a distância do elétron ao núcleo, como eu indiquei aqui para vocês, ó, se ele está mais pertinho, se ele está mais longe, entendeu? Então vamos lá. Segundo número quântico, é chamado de número quântico secundário ou azimutal, L, tá bom, pessoal? Eles vão, se alguém te der a localização do elétron, vai falar L é igual a 0, 1, 2, vai dar números para vocês. Então, você precisa saber o que significa esses números. Esses números significam exatamente o subnível, S, P, D ou F. São Paulo, Distrito Federal. São Paulo, Distrito Federal, para decorar aí, tá bom, pessoal? E aí, esse número quântico secundário, ele vai indicar pra gente qual é o formato do nosso orbital, tá? Então, vamos lá. E aí, ó, você tem o valor, aqui é o valor de L, tá? Aqui você tem o valor de L, que pode ser 0, 1, 2, 3 ou 3. O 0 significa que o subnível do L é o S. Como vocês podem ver aqui, ó, S, 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 tá vendo? É o primeiro subnível. O P, que é o segundo, que é o indicado pelo número 1 aqui, tá? P, o 2, o D e o 3, o F, tá? Então, vamos lá. O terceiro número quântico aí é o número quântico magnético, também dado pela letra M. O que ele significa pra gente? Ele localiza o elétron no nosso orbital. Então, primeiro eu te dei a localização, a distância do elétron ao núcleo. Depois eu te dei o formato desse orbital. Depois do formato orbital, eu localizei o elétron no orbital, tá bom? E aí, o M, ele pode ser... Aqui, ó, como vocês podem ver, eu vou explicar melhor. Aqui, nós temos caixinhas. Essas caixinhas indicam... Cada caixinha dessa pode ter 2 elétrons em cada caixinha, tá? E aqui você tem, ó, o S, que é o número quântico secundário S. Tá vendo aqui? Só pode ter 2 elétrons dentro dele. Tá vendo aqui, ó? O S só pode ter, no máximo, 2 elétrons. Então, estamos aqui. E como eu falei que cada caixinha cabe 2 elétrons, então aqui tem 2 elétrons, tá bom? Aí, o P, que é o número quântico secundário P, pode ter 6 elétrons, tá bom? Que aqui, ó, você tem 2 mais 6, que dá 8, tá bom, pessoal? Então, você tem os 2 elétrons do subnível S, mais os 6, e ali dá 8. Por isso que, no máximo, no segundo nível de energia, na camada L, você só pode ter, no máximo, 8 elétrons. Tá vendo aí? Tudo se encaixa perfeitamente. 6. No nível quântico secundário D, você só pode ter no máximo 10 elétrons e no F 14 elétrons, tá? Então aí facilita nossas contas. Por quê? Se em cada caixinha eu tenho 2 elétrons, então o S eu tenho 2 e aqui, ó, eu divido em 3 caixinhas, eu vou ter o P, tá? Aqui o D e aqui o F, tá bom? É o que representa aí.
Aí esse número quântico magnético vai me indicar a localização exatamente dentro desse número quântico secundário aqui de cima que a gente já viu. Então, eu vou ver o elétron aqui dentro. E aí, eu indico por 0, mais 1, menos 1, tá? E essa é a divisão, ó, nos respectivos níveis quânticos secundários. No S eu só posso ter o 0. No P eu posso ter o 0, mais 1 ou menos 1. O elétron pode escolher onde ele tá. No D, no 0, mais 1, mais 2, menos 1 ou menos 2. E no F eu posso ter do mais 3 até o menos 3, tá bom? Então, é importante saber isso também, tá, pessoal? Ok, então vamos lá. O número quântico de spin é indicado pelo S. E o que ele me mostra? Ele mostra o sentido de rotação do elétron. Se é menos 1/2 ou se é mais 1/2. Isso é uma convenção, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó. Primeira coisa que eu vou fazer quando eu for preencher esses quadradinhos, lembra que eu te falei que em cada caixinha cabem 2 elétrons? Então, cabe o menos 1 ou o elétron, o menos 1/2 ou o elétron mais 1/2. Então, para cima é menos 1/2, para baixo é mais 1/2, tá? E aí, antes de você preencher o para baixo, você vai preencher todos os para cima. Bom, pessoal, agora vem aqui comigo pra gente ver o diagrama de Linus Pauling um pouquinho. E daqui a pouco, se você não entendeu os números quânticos, daqui a pouco a gente vai fazer um exemplo para vocês entenderem melhor, tá bom? Vamos aprender primeiro o diagrama de Linus Pauling. Bom, o diagrama de Linus Pauling é de acordo com os níveis de energia. Então, ele distribuiu aqui, olha, você acompanha a setinha. Se você acompanhar a setinha e terminou aqui, você inicia aqui de novo. Você vai ver quais são os níveis e subníveis mais energéticos, tá bom, pessoal? Então, funciona dessa forma aí. E aí, você pode ver aqui que nós temos, ó, o primeiro número quântico, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. E depois nós temos também a distribuição do número quântico secundário, SPDUF, de acordo com o número de elétrons em cada camada. Então, a camada K só pode ter no máximo 2 elétrons. Então, nós temos aqui 2, ok? Camada L pode ter 6, 7, 8 elétrons. Então, aí vai de acordo com o número máximo de elétrons que pode ficar em cada camada, tá bom? Então, vamos lá. Os elétrons, eles ocupam sempre primeiro os subníveis de menor energia, depois os de maior. Por isso que eu disse que o diagrama de Linus Pauling facilita a nossa vida, porque ele indica a ordem crescente de energia para nós, tá bom? Vamos pegar aqui o ferro, tá? E o número atômico dele é 26. Esse número atômico você encontra na tabela periódica, tá, pessoal? E como aqui o ferro está no estado fundamental, ele não é íon nenhum, você tem que o número atômico é igual ao número de elétrons, que é igual ao número de prótons, tá bom? Então, vamos fazer a distribuição aí desses elétrons do ferro, tá bom? Pra gente, de acordo com o diagrama de Linus Pauling, para vocês entenderem melhor. Se eu tenho 26 elétrons, eu vou distribuir esses 26 elétrons primeiro nos subníveis de menor energia, depois nos de maior. Então, eu vou acompanhar a setinha aqui no diagrama de Linus Pauling. Ó, 26 elétrons. Primeiro, 1s2, já tem 2 elétrons, voltei aqui para cima, 2s2, voltei aqui para cima, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, aqui é 10, sim, mas só faltam 6 elétrons para terminar os meus 26 elétrons do ferro. Então, eu vou colocar 3d6, tá bom? Então, aí, eu tenho minha distribuição de acordo com a ordem energética. Essa é a distribuição de acordo com a ordem energética. De acordo com o diagrama de Linus Pauling, tá bom? Bem tranquilo aí para vocês. E segundo aqui, eu vou ter a minha ordem geométrica. A minha ordem geométrica, ela vai ser
ela não vai ser como a de cima, ela vai ser de acordo com o número quântico principal aí para vocês, tá bom? Então, como assim, de acordo com o número quântico principal? Aqui, ó, eu fiz a distribuição aqui certinho, ok? E aqui eu estou distribuindo de acordo com o número quântico principal. Lembra que eu já falei que o número quântico principal pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7? Então, aqui eu agrupei todos eles, ó. E aí ficou de acordo com a ordem geométrica, agrupados em seus números quânticos, tá? Nos seus níveis de energia. Aqui eu tenho um S2, depois o 2S2, o 2P6 juntinhos, o 3S2, 3P6 e o 3D6 e depois o 4S2, tá bom, pessoal? Vamos ver agora, e se eu te perguntar qual é o subnível mais energético? Lembra que eu falei que o diagrama de Linus-Pauling é distribuído, segue as setinhas aqui, de acordo com os níveis, os subníveis, de menor energia para maior energia? Então, se eu fiz a distribuição aqui na ordem energética de acordo com o diagrama, como já diz também ordem energética, o subnível mais energético vai ser o último da ordem energética, o 3D6, tá bom? 3D6 é sempre o último da ordem energética. Tá, pessoal? Agora, se eu te pergunto, qual é a camada de valência ou o subnível mais externo? A camada de valência ou subnível mais externo, dica aí para vocês, vai ser o maior número quântico principal. Como assim o maior número quântico principal? Se aqui eu tenho que o 4 é o maior número, tá vendo? Eu tenho 1, 2, o 3 e o 4 só. Então, vai ser a camada de valência, ou subnível mais externo, vai ser o 4. O subnível mais externo é aquele que fica mais longe do núcleo, mais distante do núcleo. Vai ser o 4S2. Agora, se aqui terminasse, vamos supor que o meu ferro não tivesse 26 elétrons, tivesse um pouco menos, ele terminasse aqui no 3P6, minha camada de valência seria a camada 3S2 e 3P6, tá bom, pessoal? Então, não seria só um número, não é só o último. Esse aqui coincidiu de ser só um, porque o 4 tá sozinho, terminou os elétrons, tá bom? Então, vamos lá. E aqui, ó, é o último da ordem geométrica. Se eu distribuir aqui de acordo com a ordem geométrica, de acordo com o número quântico principal, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, eu vou ter que é o último da ordem geométrica, tá? Agora vamos dar um exemplo, vamos pegar ali aquele elemento AS que tem o número atômico igual a 33. Bom, aí vamos fazer a distribuição. Bom, se ele não é íon, ele não ganhou nem perdeu elétrons. Então, o número de elétrons dele é igual ao número atômico, que é igual ao número de prótons também, como a gente já viu nas aulas anteriores, de acordo com aquelas formulinhas lá. Então, aí a gente vai ter... Bom, vamos fazer a distribuição de acordo com o diagrama de Linus-Pauling. De acordo com a ordem geométrica, eu vou ter, começando aqui, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, voltou para cima 3P6, 4S2, aí voltou para cima 3D10, e aí não tem necessidade de ser 4P6 porque só faltam 3 elétrons para terminar os meus 33. Então vai ser 4P3, tá? E aí terminou. Aí se eu te pergunto, letra A, qual é o subnível mais energético? Se o diagrama de Linus-Pauling é distribuído de acordo com as flechinhas aqui, tá, pessoal? Do subnível menos energético para o mais energético, o meu subnível mais energético vai ser o último de acordo com a distribuição de Linus-Pauling. Então, vai ser 4P3. 4P3 aqui, letra A. Se eu te pergunto qual é a camada de valência ou subnível mais externo, eu vou ter que a camada de valência ou subnível mais externo do AS vai ser 4S2 e 4P3, porque é
é de acordo com o número quântico principal, lembra que eu falei para vocês? E é também, ó, o último da ordem geométrica. Aqui, ó, distribuído de acordo com a ordem geométrica, que segue o número quântico principal. Então, primeiro 1, depois o 2, depois o 3, todos os do 3, depois todos os do 4. Terminou? Então, minha camada de valência, o subnível mais externo, o subnível mais externo é o mais longe do núcleo, é o maior número, vai ser 4s2, 4p3. E aí, se eu te perguntar quantos elétrons eu tenho na camada de valência? Quantos elétrons eu tenho na camada de valência? É simples. Aqui a gente tem já a distribuição da nossa ordem geométrica, já temos a nossa camada de valência. Eu vou contar quantos elétrons eu tenho aqui. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2, 3 mais 2, 5 elétrons na camada de valência, ok, pessoal? Bem tranquilo aí. Bom, pessoal, agora vem comigo para os exercícios. Vamos lá. Ó, meu exercício é o seguinte: os 4 números quânticos do elétron diferenciador. O elétron diferenciador é o último elétron colocado na minha distribuição, tá bom, pessoal? Então, se te perguntarem qual é a localização do elétron diferenciador, estão te perguntando qual a localização do elétron de maior energia, o último da distribuição eletrônica. Estão te perguntando qual é o N, o L, o M e o S, tá bom? E vocês vão aprender a fazer agora. Ó, então vamos lá. Os 4 números quânticos do elétron diferenciador de maior energia são N igual a 4, L 2, M mais 2, S mais 1 meio. Qual o número atômico do átomo citado? Vamos lá. Primeira coisa, o N. O N é o meu primeiro número quântico. É aquele que me indica qual é a minha camada aqui, se é K, L, M, N, O, P ou Q. Então, tá falando aqui 4. Então, ó, tá aqui, tá bom? Nessa camada, na 4. É a última da minha distribuição, tá bom? Não tem mais aqui. Pra cá tem mais coisa, mas pra cá não. Então, é a última da minha distribuição. Então, eu sei que é a última camada é a 4. Beleza, mas dentro dessa camada, vamos ver. O L é igual a 2. O que o L igual a 2 significa? Bom, eu tenho que o L pode ser S, P, D ou F, 0, 1, 2 ou 3. O 0 significa que é S, o 1 significa que é P e o 2, D. Então, se é D, eu tenho que é 4D, tá bom? Então, vamos lá. O L é igual a 2. Agora o M, mais 2. Bom, o M, se eu tenho que meu subnível é o D pode ter no máximo quantos elétrons, né, na camada dele? Ele pode ter no máximo 10 elétrons aqui, tá vendo, pessoal? Como eu já disse para vocês, em cada caixinha dessa cabe 2 elétrons. Então, aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 caixinhas indicadas. Cada localização dessa caixinha é indicada por 0, mais 1, mais 2, menos 1 ou menos 2, tá bom? Então, vamos lá. Se eu te digo que o M é mais 2, eu digo que o elétron está exatamente na última caixinha, nessa daqui, tá bom? Porque eu começo a preencher daqui pra cá, tá bom? E eu começo a preencher, detalhe, para cima. E para cima significa menos um meio. Então, eu preencho sempre primeiro todas as caixinhas para cima, depois eu volto e preencho todas as caixinhas para baixo. Então, significa, que aqui, como temos o nosso spin mais um meio, significa que o meu elétron está nessa caixinha aqui, do M mais 2, e para cima, mais um meio. Então, o que isso significa? Vamos ver. Bom, eu já sei a localização, 4D alguma coisa. Então, vamos distribuir os meus elétrons. Se eu disse que em cada caixinha cabe 2 elétrons, e primeiro eu tenho que distribuir todos para cima, então é isso que eu vou fazer, vou distribuir todos para cima. Primeiro eu coloco tudo. Deixa eu pegar uma cor diferente aqui para vocês verem melhor.
Primeiro eu coloco todos para cima, então vamos lá. Todos para cima, que significa que o spin é menos 1/2, tá? E aqui tá pedindo mais 1/2 na última caixinha, então vamos lá. Todos para cima, todos preenchidos para cima. Depois que todos estão para cima, ó, desculpa pessoal, é todos para baixo, ó, todos para cima mesmo, aqui é que é para baixo, tá? Desculpa, ó, o mais 1/2 é para baixo, tá bom? Então vamos lá, o mais 1/2 tá aqui, ó, para baixo, o mais é sempre para baixo, o menos 1/2 é que é sempre para cima, ele é sempre o primeiro a ser colocado em todas as caixinhas, então vamos lá. Então, tô colocando aí o meu menos 1/2 primeiro, preenchendo todos os meus elétrons. E aqui eu vou ter para cima também, que é o meu menos 1/2. Preenchi aqui, eu não posso colocar para baixo aqui, eu tenho que começar de novo daqui. Então, eu coloco para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, até chegar aqui. Completou? Tá certo. Terminou aí. O que isso significa para mim? Se essas setinhas são elétrons, né, que é a rotação dos elétrons, o movimento, a direção do movimento do elétron, por isso que significa mais ou menos 1/2, eu tenho que aqui, eu vou ter quantos elétrons? É só você contar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elétrons. Minha camada D está completa. Então, aqui eu tenho 4D, 10. Muito simples, viu? Então, tá perguntando qual o número atômico do átomo citado. Se eu sei que eu tenho 10 elétrons na última camada, vamos ver, vamos ver aqui no diagrama de Linus-Pauling, a distribuição completa do número atômico desse átomo até o 4D10, que é a minha última, é onde eu paro, e somar para saber quantos elétrons eu tenho. E aí sim, se o número de elétrons é igual ao número atômico, que é igual ao número de prótons, eu vou encontrando o número de elétrons, eu vou encontrar o número atômico, já que aqui no exercício não está me indicando que é um íon, ou seja, se não é íon, não perdeu nem ganhou elétrons. Então, o número de elétrons é igual ao número atômico. Então, vamos lá. Distribuição. A gente começa 1s2. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2p6, 3s2, voltou aqui pra cima. Vou ter que apagar aqui. Vou colocar o quarto D10 aqui, tá? Que é onde a gente encerra. 3s2. Estamos aqui, 3s2, voltou aqui pra cima, 3p6, 4s2, gente, é longo, hein? Tá, eu apago, coloco aqui embaixo. 3p6, 4s2, 3d10, 4s2, 3d10, 4p6, continuando aqui embaixo, tá, pessoal? 3d10, 4p6, 5s2, voltou aqui pra cima, 4d10, que é o meu último, lembra lá que eu falei? Já estava escrito, só apaguei no quadro. Então, vamos ver. Bom, então aqui eu tenho minha distribuição. Se eu tenho minha distribuição, é só eu contar quantos elétrons eu tenho até agora, neste momento, e eu vou saber quantos elétrons eu tenho no total. Bom, pessoal, então vamos somar. Somando tudo, ó, você soma esses valores aqui, ó, que são o número de elétrons, tá? 2 mais 2 mais 6 mais 2 mais 6 mais 2 mais 10 mais 6 mais 2 mais 10 vai dar um total do número de elétrons igual a 48. Se eu disse que o número de elétrons é igual ao número atômico, que é igual ao número de prótons, eu tenho que o número atômico do átomo citado é 48, tá bom? Então é isso, pessoal.
E para você dar a localização do elétron diferenciador, é só você fazer o inverso. Você fez a distribuição aqui, você sabe que parou no 4D10, você vai, se é 4, o número quântico principal N vai ser 4. Se é 4D10, eu sei que parou aqui na última camada, que o M é mais 2, que o L é o D, né? Já que tá aqui o D. E aí você coloca o L, que é o D, que significa que é 2, o M mais 2 e o spin mais 1/2, que preencheu até o final, que é o mais 1/2 para baixo. É uma convenção, tá bom, pessoal? Bom, então acompanhem comigo um outro exercício para vocês. De distribuição eletrônica do cátion Ca2+. Bom, primeira coisa que você vai ver é procurar o Ca na tabela periódica. Lá você não vai encontrar o cátion, mas você vai encontrar o número atômico do Ca. E aí, nós temos que, olhando na tabela periódica, o número atômico do Ca é igual a 20. Z é igual a 20, tá? Então, se Z é igual a 20, e nós sabemos que Z é igual, Z, de acordo com aquela fórmula, é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, eu tenho que esse cátion, o Ca, teria 20 elétrons, tá? Só que eu não tenho 20 elétrons nesse caso aqui, porque é um cátion, é um íon. E se é um cátion 2+, significa que eu perdi 2 elétrons e por isso eu estou carregada positivamente 2 vezes. Então, se eu perdi 2 elétrons, eu subtraio dos 20 os 2 elétrons que me faltam, eu vou ter que o Ca2+ tem 18 elétrons. Entendeu? Bem fácil, tá? Se ele fosse negativo, se aqui fosse 2 negativo, então eu estaria carregada negativamente. Eu teria ganho 2 elétrons. Então eu somaria 2 elétrons, tá? Mas como é positivo, é Ca2+, eu perdi mesmo 2 elétrons e eu fiquei com 18. Agora vamos fazer a distribuição eletrônica. É simples. Você vai pegar aqui, vai seguir a setinha no diagrama de Linus Pauling. Vai seguir a setinha até completar 18. Aqui eu tenho 2, ó, percebe? Depois, então vamos lá. Acompanha comigo. Se o primeiro, 1s2, eu tenho 2 elétrons, então eu já tenho 2 elétrons. Então eu tenho 1s2, 2s2, aqui em cima subiu, desceu, subiu de novo 2p6. Aqui eu já tenho 6, 7, 8, 9, 10 elétrons. Então eu preciso de mais 8. 2p6, 3s2. Agora eu só preciso de 6. Voltei aqui pra cima, 3p6. E aí, terminou minha distribuição eletrônica. Vamos conferir. 6 com 6, 12. 3, 14, 15, 16, 17, 18 elétrons aí. Então, pessoal, essa foi a distribuição eletrônica do cátion Ca2+, tá bom? É bem fácil, é só você olhar no diagrama de Linus Pauling e distribuir e ver quantos elétrons, né, antes disso, quantos elétrons você tem realmente.